sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e o rock and roll é um dos estilos musicais mais populares do mundo há décadas. Porém, você sabia que a primeira pessoa a tocar o estilo, ou pelo menos algo que podemos considerar muito parecido com o que ele viria a se tornar no futuro, foi uma mulher negra e cristã num período de segregação racial lá nos Estados Unidos, e que hoje não é tão lembrada quanto deveria? Caso não saiba, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, a gente sabe que o rock tem sua origem lá nos Estados Unidos e se popularizou ganhando público em geral. E ficou conhecido no mundo todo lá nos anos 50, com muita ajuda daquele que ficou conhecido como o rei do rock, Elvis Presley. Porém, apesar de algumas pessoas considerarem que sim, Elvis está longe aí de ser o criador do estilo, considerando que nem ele mesmo reivindicava essa criação, sabendo e até mesmo declarando que ele sabia que aquilo que ele fazia tinha origem do povo negro dos Estados Unidos. A verdade é que lá nos anos 50, os Estados Unidos ainda vivia o período da segregação racial, quando por lei havia separação de instalações públicas e privadas, além de serviços e oportunidades para pessoas brancas e não brancas, principalmente negras, sendo que as que eram voltadas para esse povo tinha muito pior qualidade. Isso considerando escolas, faculdades, empregos, até quartéis no exército, ônibus, sem contar os direitos em si, como o voto, por exemplo, com o povo negro sofrendo com a violência e uma discriminação gigantesca. Com essa lei da segregação mudando só mais lá pro fim dos anos 60, porém com esses costumes aí sendo mantidos de forma social. E foi justamente por isso, o fato deles terem mais acesso e aceitação, que artistas brancos e talentosos que tocavam rock na época, como o próprio Elvis, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash, acabaram conseguindo popularizar o estilo, atingindo uma população maior que os artistas negros que tocavam rock, como Chuck Berry, Little Richards e Fats Domino, que nesse momento aí já tinham lançado músicas clássicas como Maybelline, Johnny B. Good, Tutti Frutti, Long Tall Sally, e Whole Lotta Lovin', por exemplo. Mas fora isso, ainda havia uma diferença na sonoridade dos rock tocados aí por esses dois grupos de artistas, apesar de todos terem influências de jazz, blues e R&B, com alguns deles, principalmente Jerry Lee Lewis, Carl Perkins e até mesmo Elvis, juntando aí os elementos desses estilos com country e assim fazendo surgir o rockabilly. Enquanto Chuck Berry e Little Richard, por exemplo, colocaram ainda mais elementos da tradição do rhythm and blues, tocando um tipo de música que viria a influenciar mais a sonoridade dos estilos de rock que surgiriam nos anos 70 e 80. Oh, Maybelline, can't you be true? Oh, Maybelline. Inclusive é nessa parte que a gente tem que falar que muita gente considera aí como o criador do rock, ou pelo menos do rock mais moderno, o Chuck Berry, que inclusive por muitas vezes é conhecido como o pai do rock. Isso porque seria a sua forma de tocar e compor as músicas que daria forma ao rock das próximas décadas, sendo até mesmo considerado como o primeiro grande guitarrista da história do rock, instrumento que acabaria meio que virando ali a marca do estilo, talvez sendo superado somente algumas décadas depois pelo Jimi Hendrix. Sem contar que alguns ainda consideram que ele foi o responsável por fazer com que o estilo não fosse apenas uma moda passageira dos anos 50, muito por ter deixado ali as músicas de rock mais densas e desafiadoras. E uma das pessoas que tinha essa opinião era o John Lennon, que chegou até mesmo a dizer que se você quiser dar um nome a rock and roll, esse nome é Chuck Berry. If you were to try and give rock and roll another name, you might call it
Chuck Berry. Porém, existe ainda uma outra pessoa anterior a Chuck Berry, a Elvis Presley, inclusive aí que inspirou esses dois, que pode levar a alcunha de ser a criadora do rock, inclusive sendo chamada por muitos aí de fato como a madrinha do rock, que foi a irmã Rosetta Tarpe, que ficou muito famosa lá nos anos 30 tocando e cantando música gospel, mas que muitos consideram como a criadora da primeira música de rock da história. Mas pessoal, rapidinho, antes de chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, se nos anos 50 a segregação racial nos Estados Unidos era muito forte, nos anos 30 era mais ainda. E foi justamente nesse momento que a irmã Rosetta Tarpe começou a fazer muito sucesso tocando e cantando músicas gospel, com muita influência dos estilos musicais que tinham suas raízes no povo negro dos Estados Unidos, como o blues, jazz e R&B, que são justamente aqueles que dariam origem ao rock no futuro. Didn't it rain, children? Rain, oh yes. Ela, que nasceu numa família de músicos, começou a tocar música gospel com sua mãe em um grupo de música evangélica itinerante quando ela tinha apenas 4 anos de idade, se aperfeiçoando com o passar do tempo e assim a chamar cada vez mais atenção pela sua voz poderosa e a forma de tocar guitarra. Foi no ano de 1938 que ela quis começar sua carreira profissional como música lá em Nova York, conseguindo um reconhecimento de forma muito rápida e até mesmo lançando um disco nesse mesmo ano chamado Rock Me, e assim passando a se apresentar então em grandes casas noturnas. How won't you hear me singing? Hear the words that E foi nesse momento que grande parte do público que nunca tinha visto uma mulher negra tocando guitarra se impressionou com a qualidade musical dela, ainda mais que ela trazia uma nova característica em sua forma de tocar, que foi o fato dela colocar distorção em seu instrumento. Nesse momento então que ela começou a ficar cada vez mais famosa, popularizando a música gospel e inovando a misturar jazz, blues e R&B, fazendo surgir então uma nova sonoridade. E então, com todo esse sucesso, do ano de 1944, ela lança a música que viria a ser considerada por muitos como a primeira música de rock and roll, chamada Strange Things Happening Every Day. happening every day. Every day. Every day. Que bombou demais, fazendo inclusive com que a irmã Rosetta fosse a primeira mulher negra a conseguir colocar uma música gospel nas listas da Billboard. You want to view the crime. You must learn to quit your line. Foi também todo esse sucesso aí que fez com que ela conseguisse abrir espaço aí para outras mulheres negras no mundo da música, como a própria Aretha Franklin e mais tarde ainda a Tina Turner e Whitney Houston. Sem contar que, como eu falei anteriormente, Chuck Berry, Elvis Presley e Jimi Hendrix chegaram a dar declarações falando que se influenciaram por ela. Inclusive, Robert Plant, vocalista do Led Zeppelin, gravou uma música em sua homenagem chamada Sister Rosetta Goes Before Us. Strange things are happening every day. E é por esse motivo que ela acabou ganhando aí a alcunha então de madrinha do rock, mas com muita gente considerando ela como a mãe do rock mesmo. You right to the line. You can live right all the time. No final, ela acabou meio que sendo esquecida com o tempo, mas voltando a ganhar reconhecimento décadas depois, inclusive sendo incluída no Hall da Fama do Rock em 2018. E somente para citar aqui, algumas pessoas ainda consideram que as primeiras músicas de rock foram outras, como a Rock a While, lançada em 49 pelo Gore Carter, ou a Rock the Joint, lançada por Jimmy Preston nesse mesmo ano. Inclusive foi regravada em 1952 por Bill Haley and the Comets, que era uma banda de rock, mas com outros considerando que elas eram mais uma música de blues mesmo.
por último, como a gente tá falando aí sobre a criação do rock, talvez valha mencionar aí sobre o surgimento do termo rock and roll, que tem algumas vertentes, mas eu vou contar aqui a principal delas. A palavra rock em inglês significa rocha, certo? Mas na expressão que deu nome ao estilo, ela tem outro significado. Desde muito tempo essa palavra é usada como uma gíria para a expressão to shake up, to disturb or to incite, que seria sacudir, perturbar ou incitar. Já o termo rocking era utilizado por cantores negros do sul dos Estados Unidos para falar sobre algo ali parecido com uma êxtase espiritual, mas passando a ser utilizado ali como um termo de duplo sentido mais para os anos 40, referindo-se em alguns momentos a dançar, mas normalmente ao ato sexual mesmo, como foi utilizado, por exemplo, na música Good Rockin' Tonight do Roy Brown. Já o verbo roll era uma gíria medieval para, adivinha só, relações sexuais. Tanto que por centenas de anos autores de livros usavam aí esse termo quando queriam dizer que pessoas tinham feito sexo. Assim, a junção dessas duas palavras surgiu ainda antes do estilo, já que costumava-se falar rocking and rolling como uma gíria para dançar ou então para ter relações sexuais, inclusive já aparecendo aí em algumas músicas. That waves on the ocean, waves in the sea, but that gal of mine rolls. Então, quando surgiu um estilo musical bastante propício para se dançar e que trazia uma certa rebeldia dos jovens lá nos anos 40 e 50, resolveram chamar ele de rock and roll. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia toda essa história, conhecia a irmã Rosetta, e também a sua opinião sobre quem inventou o rock and roll. Aqui dos lados tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!